pressão sobre o Brasil para tirar Belém do Pará, né, tirar de Belém do Pará a sede da COP30, que está marcada para acontecer em novembro deste ano. Isso porque vários países têm reclamado à organização do evento dos preços abusivos praticados por hotéis da cidade, que podem chegar a custar mais de 10 vezes mais do valor que o valor praticado normalmente. Bom, essa é uma COP30 cercada de algumas polêmicas, né, Lu? Vamos entender então mais esta, né, essa mais recente? Sim, Dani, o que aconteceu? O presidente da COP30, né, o embaixador André Corrêa do Lago, que é quem tem liderado toda essa negociação, a articulação para que o evento, a Conferência do Clima das Nações Unidas, aconteça em novembro em Belém, capital do Pará, ele falou em um encontro realizado pela Associação de Correspondentes Estrangeiros e pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás sobre essa hiperinflação que tem acontecido na rede hoteleira da cidade em Belém. O que aconteceu? Algumas delegações têm reclamado, inclusive delegações de países ricos e de países em desenvolvimento, de países emergentes, que talvez não consigam participar dessa conferência da COP30 justamente pelo preço dos hotéis, que, como você falou, tem estado até 10 vezes maiores, né? Tem se multiplicado até por 10 vezes. E a gente tem visto aí diárias por $700, por mais de R$10 mil, o que é uma comparação bastante anormal aos preços praticados normalmente. Claro que a gente precisa considerar a lei da oferta e demanda, né? A hiperinflação acontece realmente quando tem muita demanda. A rede hoteleira de Belém, ela originalmente ela não comportava todas as delegações que vão chegar à cidade para a COP30. Claro, então, esses preços, essa demanda toda ia ter reflexo nos preços, mas o questionamento é justamente se isso está sendo praticado de forma abusiva, até uma certa extorsão. Essa palavra tem sido utilizada, e tanto por países emergentes, como a gente falou, quanto por países ricos que têm uma condição econômica melhor. Então, o pedido que tem sido feito por esses países é justamente para mudar a COP30 de cidade, para que não aconteça em Belém. E o problema disso é que envolve toda uma logística. A gente está entrando agora em agosto, a COP30 acontece em novembro, e essa preparação para esse evento, ela acontece há muito tempo. Inclusive, a gente falou aqui, eu falei agora há pouco, que a rede hoteleira original de Belém, ela não comportava as delegações de 190 países que vão chegar ao Brasil, e houve toda uma preparação para isso. Vão ser instalados, né, na época da COP30, cruzeiros que vão servir como hotel para as delegações que vão chegar. Exatamente, eles vão ser instalados nessas acomodações provisórias que estão sendo providenciadas exatamente para a realização desse evento. Mas é isso, esse pedido de mudança de cidade envolve toda uma logística que tem sido organizada há muito tempo pelo governo brasileiro para que esse evento aconteça em Belém, ali exatamente na região da Amazônia, né? O destaque, Conferência do Clima, a gente precisa destacar a região amazônica, e tem sido um impasse exatamente por isso. Essa é uma discussão que a gente vai ver ao longo dos próximos dias, justamente porque não adianta realizar um evento desse tamanho, que precisa de líderes globais para que ele tenha um tamanho significativo, né? Resultados, até, né? A gente, poder de influência e até resultados, porque vão ser debatidos tratados. É preciso da presença de líderes globais, e se eles não comparecerem a esse evento justamente por uma questão de preço de rede hoteleira, é um problema que o governo brasileiro não quer enfrentar, porque, claro, vai ter uma repercussão muito negativa, né? Até uma questão que o próprio presidente da COP diz, né, que observa-se, claro, esse aumento do preço, como você bem disse, Lu, a questão da oferta e da demanda, né, que rege ali esses aumentos, essas variações, mas no caso de outras cidades que sediaram a conferência, houve um aumento de preço que dobrava, por exemplo, o preço de um leito de hotel, e nesse caso, chegando a 10 vezes mais, realmente, há que se investigar e se entender esse fenômeno, né? E aí, quando você fala da questão dessa ampliação da estrutura, né, da cidade de Belém para receber esse evento, né, já estão sendo realizadas uma série de obras,
obras, né, para aumentar tanto os leitos quanto também a infraestrutura viária ali, os acessos à cidade e tudo mais, para que fique ali mais convidativo, para que fique mais tranquilo e para que seja uma experiência agradável, né, para quem estiver ali durante o evento. E aí, essas obras, na verdade, são justamente alvos de mais polêmicas, né? A gente tem uma situação em que há a abertura de uma estrada para facilitar o acesso ali, mas que ela está gerando um desmatamento, e aí isso tudo vai ali de encontro e vai na contramão da proposta da COP30, que é justamente a preservação da natureza, que é esse cuidado com o meio ambiente, né? E além disso, a questão questões que são também não só pontuais dessas obras que acontecem em Belém, mas também questões do Brasil como sede, né? Como país, não só da cidade de Belém, mas do Brasil enquanto país, que se coloca como anfitrião desse evento tão importante para a solução das questões climáticas e para encontrar esses termos, esses tratados que ajudem o planeta, e que um país que é criticado porque poderia se colocar ali na dianteira, na vanguarda dessas ações, mas que acaba tomando atitudes que vão, né, ali na contramão justamente desses objetivos, que a gente pode citar, por exemplo, a discussão sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, né, que acontece aí desde o início do ano, pelo menos com mais força, né, com o pedido do próprio presidente Lula para que o IBAMA aprove os estudos na região, para que haja essa aceleração, digamos assim, né, do processo, para que essa exploração comece o mais rápido possível, porque é de uma importância econômica realmente muito grande, mas que vai trazer impactos ambientais muito grandes. E tem uma questão também da aprovação do novo licenciamento ambiental, né, Lu, que a gente teve há alguns dias na Câmara, que foi uma votação durante a madrugada, que aconteceu com uma votação expressiva ali de deputados votando a favor, e que não há um consenso nem dentro do governo, né, a respeito disso. A gente tem, por um lado, o Ministério do Meio Ambiente, com a ministra Marina Silva, se colocando assim bastante contrário a esse novo licenciamento, mas os outros ministérios, vamos citar o Minas e Energia aqui do Alexandre Silveira, como um que está ali nessa... tá tudo, né, assim, entendendo que vai ser benéfico para o país e benéfico para a pasta, né? Exatamente, são temas que não têm consenso dentro do governo, né? Como você citou a exploração do Foz do Amazonas, o presidente Lula já falou em vários discursos que defende o avanço de pesquisas para entender se é viável essa exploração ou não, enquanto a ministra Marina Silva fala que qualquer decisão vai ser técnica, mas mostra justamente um antagonismo entre áreas do próprio governo, né? Marina Silva, que é responsável aí por essa questão das mudanças climáticas, meio ambiente, Lula que comanda exatamente esse governo ao qual ela ocupa um cargo. Mas essa questão do licenciamento ambiental, Dani, só para a gente fazer um panorama também, o afrouxamento de regras do licenciamento ambiental foi aprovado pelo Congresso Nacional e agora está na mesa do presidente Lula, que deve ou sancionar ou vetar esses trechos, esses pontos desse projeto que foi aprovado por deputados e senadores. E Lula tem até o dia 7 de agosto para tomar a decisão. E, claro, ele vai ter que comparecer à COP30 com a decisão que ele tomar, seja ela a sanção, seja ela o veto. Mas um destaque disso é que o Ministério Público Federal entrou em ação e pediu, inclusive, que Lula assine o veto a alguns trechos dessa lei. Eu tenho aqui alguns pontos que o MPF questiona, Dani, que é exatamente a criação de modalidades de licenciamento mais permissivas, sem tantos critérios em relação ao texto que existe hoje, e exatamente a dispensa de licenciamento para setores como agronegócio e obras de infraestrutura, que a gente já sabe que tem grande influência, grande impacto ao redor do país, a renovação automática de licenças e a exclusão da participação de órgãos como a FUNAI em projetos que afetam territórios tradicionais não homologados, ou seja, são pontos que são colocados pelo Ministério Público Federal exatamente ao presidente Lula como questionáveis, e houve, então, essa recomendação de veto. A gente tem até o dia 7 de agosto para esperar essa decisão que deve ser levada à COP30 também, né? Não deve ser tema de debate na COP30 em novembro, Dani.
Certamente. Então a gente tem até quinta que vem para observar essa movimentação, ver como que o presidente Lula vai agir nesse sentido, se vai acatar essas recomendações do Ministério Público, se vai, né, qual ministério vai ser mais ouvido nesse embate, enfim, como que vai ser a questão com a relação com o Congresso também, que a gente sabe que não é fácil, né, Lu? E então a gente continua acompanhando todas essas movimentações, também da COP30, claro, como vai ser esse desdobramento dessas reclamações em relação às hospedagens.